Olá, eu sou Leôncio dos Santos, professor de Sociologia. Semana passada, nós dividimos a turma em 4 grupos, pensando dentro da metodologia ativa chamada de aula invertida, onde os alunos vão vir aqui na frente e apresentar os temas que eu indiquei lá no Classroom, links de músicas, de filmes, de textos teóricos e também dividir os temas para cada um dos grupos. Cada um dos grupos pode vir aqui na frente e apresentar da melhor forma que achar possível para ajudar os seus colegas a compreender o assunto que vocês estão falando. Pode ser uma forma dialogada, pode ser em forma de vídeo, pode ser em forma de teatro, utilizar cartazes, utilizar os slides, TV Educatron, enfim, procure a melhor forma para ajudar a eles a entender o tema. Então ficou dessa forma distribuído. O grupo 1 vai apresentar para nós sobre Émile Durkheim e os fatos sociais. O grupo 2, Émile Durkheim e a solidariedade mecânica. O grupo 3, Émile Durkheim e a solidariedade orgânica. E o grupo 4, sobre Émile Durkheim e a divisão do trabalho social. Bom, antes de vocês virem aqui apresentar para a gente, eu vou lançar um desafio para vocês. Grupo 1, vocês que ficaram responsáveis sobre o fato social, eu vou disponibilizar o Jamboard e na primeira página do Jamboard, diga para mim uma palavra, uma frase, o que é que você entendeu sobre fato social. O grupo 2, do mesmo jeito, assim como vocês apresentaram o trabalho, vão apresentar o trabalho sobre Émile Durkheim, a solidariedade mecânica, escreva aqui na página 2. O grupo 3 sobre Émile Durkheim, a solidariedade orgânica e o grupo 4, Émile Durkheim e a divisão do trabalho social. É uma avaliação, hein? Enquanto vocês me enviam as respostas, deixa eu fazer um pouco de recapitulação dos conhecimentos prévios, aquele que nós vimos semana passada. A gente estudou sobre Auguste Comte, lembra? Auguste Comte foi um dos grandes idealizadores da formação dessa nova ciência chamada de sociologia. Ele queria entender a gênese, a formação, a origem dessa sociedade, ver o tanto que a sociedade tem influência na vida do indivíduo. Mas também nós sabemos que foi com Émile Durkheim, esse que nasceu em 1858, morreu em 1917, nasceu em Épinal, lá na França, entre a Alsácia e a Prússia, que hoje a gente chama de Alemanha, período esse de grande transição, de grande conflito, porque é virada de século, do século XIX para o século XX, período também de grande influência da filosofia positivista de Auguste Comte. Auguste Comte que influencia muito na decisão, no jeito que Durkheim vai trabalhar, quando ele escreve a obra de 1895 chamada Regras do Método Sociológico. Nesse livro, Durkheim ele vai colocar como se fosse uma espécie de passo a passo do que abstrair da sociedade, do que retirar da sociedade e como estudar, entendendo que as outras ciências que já existiam, como as ciências naturais, as biológicas, as exatas, cada uma dessas tem o seu objeto de estudo e muitas dessas trazem para o laboratório, analisam, dissecam para chegar a um resultado. Durkheim queria mais ou menos assim. Assim como essas ciências elas conseguem mensurar o seu objeto, Durkheim tenta se afastar da filosofia quando ela olha mais para o abstrato. Durkheim quer algo concreto. Assim, Durkheim, quando nomeia seus objetos, ele vai chamar isso de fatos sociais. Mas o que são fatos sociais? Bom, pegando desde as instituições primárias, secundárias, quando ele vai olhar a família, a igreja, trabalho, escola, alguns eventos como casamento, suicídio, desemprego, greve, e é isso que ele vai dar nome de fato social. Talvez você, aluno, pode dizer, professor, e as nossas bagunças aqui, elas são fatos sociais? Olha, para Durkheim eu acho que não, mas eu vou deixar que você responda quando Durkheim ele vai aplicar uma regrinha dizendo assim, que para ser fato social precisa passar por esses 3 itens, por princípio dessa regrinha, dizendo assim, para ser fato social precisa ter exterioridade e anterioridade. Exterioridade no sentido de estar exterior ao indivíduo, além do indivíduo, e anterior que tenha acontecido antes do indivíduo. Primeiro item. Segundo item, que seja coercitivo. Coercitivo no sentido que emprega regras, normas. Pegamos, por exemplo, a educação, não no sentido só escolar, mas também a educação até mesmo antes dos nossos pais, nossos antepassados, nossos pais, quando diziam para nós, isso não pode, não é desse jeito, não faz assim.
está colocando regras. Essas regras é chamada de coercitividade. Segundo item. Terceiro item, ele vai dizer generalidade. Generalidade no sentido de estar geral, em todos os lugares. Casamento, existe só aí? Então, isso é generalidade. Então, para ser fato social, essa é a regrinha básica para ser denominado fato social. E aí, aluno, sua bagunça é um fato social? Bom, passando para frente, nós encontramos já então o primeiro item da regra da análise de Durkheim, quando ele acha o fato social. O segundo item, ele vai chamar os fatos sociais de coisificação. Coisificação no sentido de tornar-se cada item um objeto, uma coisa. O casamento é uma coisa, suicídio é uma coisa, família é uma coisa, trabalho é uma coisa. Quando Durkheim coloca tudo isso como coisa, é o mesmo de estar concretizando, colocando palpável, mensurável. Fica muito mais fácil trazer para um laboratório e analisar. Se as outras ciências trazem os seus objetos de estudo para o laboratório, analisa, dissecam, como é que Durkheim ia trazer um fato social para um laboratório e reproduzir igualzinho? Suicídio. Como é que ele ia pegar um suicídio lá que aconteceu lá e fazer ele acontecer igualzinho dentro do laboratório? Há mais dificuldade nesse sentido. Por isso que Durkheim vai então materializar, concretizar, coisificar. Segundo item. O terceiro item, nós temos, primeiro, o fato social. Segundo, encontrar ele como coisa. E nessa coisa, nesse objeto, Durkheim vai tentar encontrar a coletividade, a coesão. Quando existe a coletividade, há uma coesão. Aí Durkheim, por que ele quer encontrar a coesão? Porque é na coesão que vai mostrar a forma do indivíduo agir, pensar, manifestar. É isso que Durkheim vai precisar para analisar quando ele está observando esse fato social. Claro que, para entendermos isso melhor, Durkheim vai utilizar um exemplo do corpo. Assim como nosso corpo tem vários membros e esses membros também podem adoecer e acabam influenciando um ao outro, Durkheim mostra dessa forma. O corpo é a sociedade. Um exemplo, o cérebro representa a escola, o coração representa a família, os pulmões representam o trabalho e os rins a igreja. Aí você fala, professor, mas e quando um desses membros adoece? Acabam influenciando um ao outro? Olha, deixa eu te responder fazendo uma outra pergunta. Greve dos motoristas. A greve é deles. Mas quando eles fazem a greve, eles conseguem influenciar nos outros fatos sociais da sociedade? Tenho certeza que você pensou, sim. Então, dessa forma, como o corpo, um membro influencia um ao outro, também na sociedade há as influências. Claro que uns mais dependentes e outros menos independentes. Para isso, Durkheim vai escrever uma obra de 1893 chamada da Divisão do Trabalho Social, onde ele vai mostrar as divisões dos trabalhos, as complexidades que há na formação da coesão. Quando uma sociedade consegue com mais facilidade formar essa coesão, Durkheim ele demonstra isso olhando para as comunidades primitivas e exemplos indígenas. Os indígenas quase não havia divisão do trabalho, quase todos faziam a mesma coisa, todos se uniam, todos se conheciam e a coesão acontecia. Para isso, Durkheim vai dizer que é uma sociedade simples. Ele vai dar o nome de solidariedade mecânica. Solidariedade no sentido de não religioso, mas de ver o quanto o indivíduo ajuda o outro dentro dessa sociedade. Mecânico, como se fosse uma espécie de engrenagem que precisa encaixar e fazer acontecer. Nesse sentido, os indígenas conseguem fazer. Ao contrário disso, ele vai dizer que é uma sociedade complexa, onde há muita complexidade em formar a coesão. Ele dá o nome de solidariedade orgânica. Orgânica trazendo o termo lá das ciências biológicas, onde há algo vivo. Por exemplo, a sociedade contemporânea ela está em movimento, está em constante transformação. O capitalismo transforma, as fábricas, as indústrias, tudo isso vai mudando a forma cultural das pessoas agirem na sociedade. Elas vão se distanciando do coletivo, fazendo mais individualizado. Por exemplo, eu sou professor de sociologia, tenho professor de filosofia, professor de história,
de geografia. Todos somos da área de ciências humanas, mas cada um no seu pedacinho, cada um fazendo o seu trabalho. Não coletivo, mas individual. Fácil, né? Deixa eu fazer uma retomada aqui. Nós falamos sobre Émile Durkheim, o objeto de estudo que ele traz para análise nessa nova ciência chamada de sociologia, que são os fatos sociais. Ele, para ser fato social, ele coloca uma regrinha de 3 itens de coercitividade, generalidade e exterioridade. Ele vai chamar isso de coisificação para encontrar o objeto. Ele vai encontrar a coesão que existe, dando nome de solidariedade mecânica ou solidariedade orgânica. Vê o tanto de coletividade que há, porque o interesse de Durkheim, quanto mais coletivo, melhor para a sociedade. Entendeu? Bom, deixa eu fazer uma avaliação final aqui. Lá no Classroom, eu vou deixar uma tarefa no quiz com as coisas que eu falei aqui. Se por acaso, depois de tudo isso que eu expliquei, mais a apresentação de vocês, eu perceber que não houve entendimento, então eu vou fazer uma retomada e, de novo, vou aplicar uma recuperação impressa com questões subjetivas para ver se você realmente domina o conhecimento. Se por acaso não entenderam, nós vamos retomar de novo até você entender sobre Émile Durkheim. Valeu, turma! Vocês agora que vêm aqui apresentar para a gente.